amados, mas eu vim para trazer uma palavra. Já fez oferta, fez o louvor, e eu vim fazer uma palavra, trazer uma palavra que foi me inspirada pelo Espírito Santo. E eu quero compartilhar com vocês. A crise espiritual do crente. Aleluia. Glória a Deus. Alguém aqui já passou alguma crise espiritual? Alguém aqui já se sentiu abandonado? Já se sentiu assim acuado, pensando que Deus tinha esquecido de você? Não é só você não, amados. Não é só você. Mas nós vamos falar sobre isso hoje. E eu quero convidar o meu irmão Rafael, meu obreiro de Jesus, para que ele possa ler para nós 1 Reis, capítulo 19, o verso 1 ao 4. 1 Reis 19, de 1 a 4. Por favor, Rafael. Amém. O rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que havia feito e como havia matado a espada todos os profetas de Baal. Aí ela mandou uma mensagem a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã, a essa hora, eu não fizer com você mesmo que você fez com os meus profetas. Elias ficou com medo e, para salvar sua vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixando ali o seu ajudante, e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Amém. Amém. Vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos dê revelação dessa palavra. E que tudo que nós falarmos aqui, que seja através, que o Espírito fale através de nós. E que os nossos ouvidos sejam abertos, para nós ouvirmos, entendermos e compreendermos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te bendizemos nessa noite. Obrigado por nos trazer até aqui. Obrigado, Deus, por nos conduzir na Tua presença. Pedimos a Tua bênção, que Teu Espírito tenha liberdade nesse lugar. Que nós possamos ser luz, Pai. Que nós possamos ser a Tua palavra neste lugar. Abra nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir, entender e compreender tudo aquilo que o Senhor quer conosco nessa noite. Obrigado, meu Deus. Fica conosco e nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém? Amados, devido a tantos problemas que enfrentamos no dia a dia, nós muitas vezes somos levados a pensar na possibilidade de uma vida sem problemas, sem doenças, sem miséria, enfim, uma vida sem crise. Quantas vezes nós ficamos pensando, e às vezes nós vemos uma outra pessoa e a gente pensa: nossa, a vida dele é tão boa, eu queria ter a vida daquela pessoa. Mas nós não sabemos as crises que eles passam. Às vezes nós passamos por crises e as pessoas nem percebem que nós estamos. Sobre isso nós vamos falar nessa noite. E quem não gostaria de viver isento dessas dificuldades? Penso que todos nós gostaríamos. Todos nós gostaríamos de ter uma vida tranquila, uma vida que nos desse só prazer, alegria. É nesse anseio, amado, esse anseio humano, que entra a teologia da prosperidade, usada por muitos como uma pregação principal. Líderes, amados, que prometem para seus fiéis uma vida sem problema. Queridos, uma vida sem dores, sem dificuldades, sombra, água fresca, são promessas. A pregação, amado, desses líderes gira em torno da solução e cura de todos os problemas.
É só aceitar a Cristo e tudo será resolvido. É assim. É assim que se prega. As enfermidades serão curadas. O dinheiro jamais faltará no bolso. E andar a pé, amados, nunca mais. Pagar aluguel? De jeito nenhum. São essas promessas que a prosperidade nos fala. E muitos de nós somos enganados com tais promessas. E nós achamos que realmente é verdade. E é verdade. Mas não é só isso. Dizem o seguinte: não me interessa de onde veio o dinheiro, só não pode deixar de entregar os dízimos e as ofertas. Estão por acaso preocupados com a vida espiritual de vocês? Estão preocupados com o que vocês sentem? Pelo que vocês passam? Pelas dificuldades? Amados, esse evangelho é diferente do evangelho que eu conheço. O evangelho de Jesus Cristo. Aquilo que Jesus nos ensinou não está sendo pregado. É lamentável, amados, o número de pessoas que vão à igreja atrás de prosperidade material, de interesses pessoais que Deus não aprova. E quando não conseguem, entram em crise espiritual. Começam a reclamar de Deus, porque não conseguem aquilo que Ele está querendo. Começam a reclamar, começam a desacreditar em Deus. Começam a esfriar na fé, porque fizeram promessas para eles que não está sendo cumprida. Eles não estão vendo essas promessas na sua vida. E começam a entrar em crises. Quantas pessoas vêm para a igreja com uma expectativa muito grande de conseguir alguma coisa que ele está precisando, seja material, físico, espiritual, e de repente ele não consegue. E essa pessoa começa a entrar em crise. Nós lemos a passagem onde um profeta de Deus entrou numa crise. Uma crise tão violenta que ele pediu a morte para Deus. Eu não quero morrer. E quantas pessoas fazem isso todos os dias? Pessoas que vão atrás de seus interesses e se esquecem de Deus, que é o controlador da nossa vida. É Ele que nos dá, Ele que tira, Ele que faz o que Ele quer. E às vezes nós estamos dando ordem para Deus. Queremos que Deus resolva de uma hora para outra. Amados, essas pessoas não têm qualquer interesse pela vida espiritual. Olha, no decorrer da nossa vida cristã, de pastorado, de ficar à frente da obra, conversando com as pessoas, amados, é triste ver quantas e quantas pessoas que estão indo atrás de prosperidade na igreja não vão para louvar ao Senhor e depois entram numa crise espiritual, e às vezes entram numa crise tão profunda e não conseguem mais voltar para a igreja. A igreja que eu digo, o templo, que a igreja somos nós. Amados, Jesus nos disse lá no livro de Lucas 4, verso 4, e Jesus lhes respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Nós esquecemos que Deus é que nos controla. Tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, é por Deus. As pessoas estão querendo, amado, monopolizar Deus, dando ordens ao Senhor. Eu ordeno, Senhor, que seja desse jeito.
Eu ordeno que eu quero aquilo outro, eu quero que aconteça isso. Estamos invertendo os papéis. O Deus que eu conheço é soberano, amados. É Senhor da minha vida. Ele quem dita as regras da minha vida. Ele quem diz o que eu devo fazer, o que eu não devo. Às vezes nós fazemos planos e dá errado. Nós estamos vivendo isso, né, pastora Rosa? Quanto tempo nós estamos vivendo isso? Nós estamos fazendo alguns planos e Deus está só nos... Mas nós sabemos que é propósito de Deus. Sabemos que é um propósito de Deus. Então, amados, nós temos que entender que não é eu que vou dar ordens para Deus. Por que eu vou entrar numa crise sabendo que é Deus que vai me conduzir? Por que eu vou fugir como Jonas fugiu, entrando naquele barco, e depois entra numa crise existencial? No final ainda vai brigar com Deus, porque Deus não quis destruir Nínive. Quem sou eu para dar ordens para Deus? Queridos, Deus manda e eu obedeço. Não sou eu que mando, mas eu devo obedecer. Eu devo ter uma sensibilidade espiritual para entender a hora que Deus, o Espírito Santo me toca, me fala. Perceber que Ele está me cercando. Assim como Ele cercou Jonas, não deixou Jonas ir para outro lugar. Assim Ele faz comigo, Ele vai me cercando, cercando. Eu não quero que você vá para cá, eu quero aqui. E muitas vezes nós não enxergamos isso. Os nossos olhos espirituais estão fechados. E aí eu entro em crise. Ah, Senhor, mas eu estou pedindo, eu quero isso, eu quero aquilo outro. E Deus não está te ouvindo, não. Ele não quer nem saber, não é aquilo que Ele quer para você. E aquilo que Ele quer para você, você não quer fazer. E aí você entra numa crise existencial, numa crise espiritual. Começa a afastar da igreja. Começa a não ter mais uma palavra para o irmão, porque acha que Deus não está com você. Amados, não estou dizendo que Deus não abençoa, pois me considero grandemente abençoado por Deus. Muito, muito mesmo. Estou dizendo que muitos tratam as coisas espirituais com desdenho, com falta de temor, com falta de fé. Queremos a coisa carnal. Não é assim que funciona. Com as coisas de Deus é espiritual. Aleluia, glória a Deus. O crente não vive só de bênçãos, enfrentando crises, mas sabemos também que elas contribuem para o nosso bem. Muitas vezes a crise faz com que nós abrimos nossos olhos, que nós possamos refletir no que nós estamos fazendo, refletir no que eu estou pedindo para Deus, refletir naquilo que eu quero fazer, se é a vontade de Deus. Amados, devemos entender que Deus, Ele é soberano sobre a nossa vida. Glória a Deus. As crises na vida do crente, amados, sempre existiram e sempre existirão. E quando houver vida, estamos sujeitos a problemas e crises. Isso é fadado ao ser humano. Tiago, amados, nos lembra que não existe super crente. Ele diz lá em Tiago 5,17: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Era uma pessoa que tinha intimidade com Deus, era uma pessoa que conhecia Deus, mas chegou um momento que ele entrou em crise. Chegou um momento, amados, que ele não confiava mais em Deus.
Ele esqueceu o que Deus já tinha feito na vida dele. Se não reconhecermos as nossas limitações, teremos que conviver com as nossas frustrações. Eu tenho que entender que eu sou limitado. Eu não posso passar na frente daquilo que Deus tem proposto para mim. Eu não posso dar um passo além do que está permitido para mim. E muitas vezes eu quero passar à frente. E Deus te dá aquela puxada quieta. Quieta! Aonde você está querendo ir? E aí eu entro em crise. Vou reclamar, vou chorar, vou falar que Deus não olha para mim. E quando acreditamos que o crente não fica doente, não peca, não tem falta de dinheiro, não tem problema no lar, entramos pelo caminho errado e vivemos, amado, uma vida de constantes decepções e até dúvidas sobre Deus. De repente a minha vida financeira começa a despencar. Eu não entendo por que aquilo está acontecendo. Deus esqueceu de mim? Deus não é mais comigo? Mas você já parou para pensar o que você está fazendo com a sua vida financeira? No que você está gastando o seu dinheiro? Como você está gastando? O quanto você está gastando? Conheço pessoas que ganham R$1.200 por mês. O cartão dele, quando chega no final do mês, está 3.000. Aí depois vai reclamar. Reclamar de quê? A sua falta de compreensão. Deu um passo além da perna. Amados, que foram mais poderosos em suas vidas espirituais, também enfrentaram momentos de grandes crises e desespero. Alguns chegaram, amados, a pedir a Deus a morte, como foi o caso de Elias. Senhor, eu quero morrer. Olha, tem tanta gente querendo me matar. Jezabel está a fim de me pegar para matar. Mas ele não lembra que lá atrás Deus deu tanto livramento para ele. E lá atrás Deus estava com ele o tempo todo. Naquele momento ele entra em crise. Jesus, amados, também passou por momentos de agonia. Ele tomou consigo a Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor e a angustiar-se. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus, amados, também entrou numa crise. Lembra que ele pediu ao Pai que passasse o cálice dele? Se possível, Senhor, meu Pai, passa de mim esse cálice. Olha que nesse momento até Jesus parece que estava duvidando do Pai. E ele sabia muito bem que ele teria que cumprir aquilo. Mas não seja feita a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está no céu. E quem somos nós, amados, para querer ordenar alguma coisa para Deus? Quem somos nós para entrar em crise porque Deus não nos atende em alguma coisa que nós queremos? Vamos tomar por base a crise espiritual de Elias e nós descobriremos quando e por que um crente tem crise espiritual. Muitas vezes esquecemos daqueles momentos gostosos, amados, que nós passamos na presença de Deus. Esquecemos das orações respondidas por Deus. Esquecemos das bênçãos recebidas e achamos, amados, que estamos sozinhos em nossa jornada. Que ninguém mais está preocupado conosco. E o desânimo toma conta da nossa vida, da nossa alma. A nossa memória é muito curta. Se nós pararmos para pensar o que Deus já fez na nossa vida, o que Ele já nos deu e continua dando, e de repente eu me deparo com uma parede na minha frente, porque talvez eu peguei um caminho que não deveria, e eu reclamo. Que caminho cheio de pedra! Por que Deus deixou passar nesse caminho tão ruim? Será que a decisão foi de Deus? Ou a decisão foi sua? Amados, eu tenho percebido o seguinte:
Quantas vezes eu quero fazer uma coisa e eu percebo os anjos do Senhor, o Senhor, o Espírito Santo, eu vejo que eles me cercam para que eu não faça. Eu entendo perfeitamente isso. E eu agradeço, Senhor, obrigado, Senhor. Eu estou querendo fazer isso, mas eu estou percebendo que o Senhor não quer que eu faça. E eu agradeço. Eu não vou entrar em crise por isso, porque isso é um zelo de Deus para conosco. Mas quando nós não estamos alinhados com o Espírito Santo, nós entramos em crise. E aí nós vamos reclamar, vamos chorar. Amados, Deus nos atendeu tantas vezes, mas quando uma vez responde não a um pedido que nós fazemos, sentimos-nos desamparados. Às vezes nós temos um ente querido, talvez, que está doente, e nós, é claro, pedimos a Deus que queremos essa pessoa recuperada, restituída. É uma pessoa que nós amamos, e nós começamos a pedir a Deus, mas Deus já tem um propósito, e de repente a coisa acontece. E se eu não estiver maduro espiritualmente para entender aquela situação, eu acabo entrando numa crise. Por que, Senhor? Primeira pergunta que nós fazemos: por que, Senhor? Por que comigo? Por que com fulano? Nós temos direito de fazer essa pergunta? Por acaso foi nós que nos construímos? Foi nós que nos fizemos? Ou foi o Senhor que nos deu o fôlego de vida? Amados, entramos numa crise e desanimamos. Isso é ingratidão, amados. É uma atitude que precisa mudar em nossa vida. É uma atitude que tem que mudar na vida do crente. Já chega de viver uma vida espiritual medíocre. Precisamos abandonar a vida infantil e crescer espiritualmente. Amém, aleluia. Largar de ser raso espiritualmente. Largar de ser carnal, dar valor nas coisas da carne. Esquecer que nós somos espiritual. Amados, eu tenho uma frase que eu digo, não sei de onde eu vi, não sei, toda vida eu falo isso. Nós somos um ser espiritual tendo uma experiência humana. Nosso espírito volta para Deus. Veio de Deus, então nós somos espiritual. Temos uma experiência humana, carnal, e depois essa carne fica, mas o espírito volta a Deus. Assim nos diz a palavra. E por que nós precisamos entrar em crise espiritual? Quando uma criança pede algo aos seus pais e que ele recebe um não, fica censurando, fica com raiva do pai, da mãe, que é falta de amor, isso não é um pai, não é uma mãe, só porque não puderam satisfazer um desejo daquela criança. Quantos de nós fazemos a mesma coisa? Esbravejamos com Deus, esperneamos, entramos numa crise, porque nós pedimos algo para Deus e Deus diz, Ele pode dizer 3 coisas: não, ainda não e sim. O sim, Ele nos dá de imediato. Ainda não, calma, espera, não é o tempo ainda. Ele pode dizer um não bem seco na cara da gente: não. E quando eu recebo um não, eu vou chorar, porque Deus não me atendeu. Eu dei uma ordem para Deus e Ele não me obedeceu. Amados, o adulto é diferente. Nós não podemos ser crianças. O crente tem que ser maduro. O crente tem que saber aonde ele vai, o que ele vai fazer, o que ele vai pedir para Deus. A palavra diz que nós não recebemos porque nós não pedimos. E quando nós pedimos, pedimos pelas coisas erradas, para os nossos deleites. Você pede para Deus
Senhor, eu preciso de um carro, pai. Preciso de um carrinho para mim ir para o serviço, que está muito difícil e tal. Beleza. Deus pega e te dá um carro. Aí você começa a ir para o serviço, seu vizinho trabalha junto com você ou perto de você. Você poderia dar carona, levar ele também. Fala, não, no meu carro aqui não carrega ninguém não, aqui é só eu. Como será que Deus te vê dessa forma? Como é que será que Deus vai tratar com você? Como é que Deus vai enxergar essa sua atitude? Precisamos reconhecer que muitas das nossas atitudes são infantis em relação a Deus, pois muitas vezes somos incompreensíveis sobre a forma que Deus age conosco. E não aceitamos quando Ele não responde ou não satisfaz os nossos desejos. Vamos crescer, amados, vamos crescer espiritualmente. Vamos largar de ser meninos, criança. Nós somos adultos, nós temos que entender que nós somos criaturas de Deus. Foi esse, amado, um dos motivos que levou Elias a ter crise em sua vida espiritual. Foi isso, amado. Achou que por ser um profeta zeloso, estaria isento de problemas. Jesus andando, de repente Pedro fala algo para ele, ele vira para trás, sai para trás, Satanás. Até Pedro, que estava sendo discípulo de Jesus, de repente fala uma besteira. Jesus, opa, que não, Satanás. E nós podemos fazer isso também, porque às vezes nós tropeçamos, às vezes nós abrimos uma brechinha e o inimigo entra, e nós fazemos coisa que não deveria. Olha só, ele mesmo, porém, foi ao deserto, o caminho de um dia, chegou e assentou-se debaixo de um zimbro, que é uma árvore, e pediu para si a morte, dizendo: já basta, Senhor. Basta o quê, meu irmão? Quem é você para falar para Deus, Senhor, já basta? Quem somos nós? Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Olha que só ele ficou, e ele entendia isso, e não compreendia que foi Deus que livrou ele. E agora pede para Deus: mano, quer morrer? Eu quero morrer. Amados, quando Deus quer algo conosco, a palavra diz que 1000 cairão do seu lado, 2000, sei lá, 10.000 à sua direita, à esquerda, vai encher de coisa do seu lado, você não vai ser atingido. E muitas vezes você vê isso acontecer do teu lado e você nem percebe que tem um guarda-chuva desse tamanho que está te protegendo, que é o Espírito de Deus, que é Deus está aqui. Cai tanta coisa do seu lado, morre um aqui, morre outro ali. Eu vi isso dentro da UTI. Pessoas morrendo, eu vendo as pessoas morrendo e Deus me cercando. Quando o médico falou, eu vou entubar ele, disse que daí um pouquinho os equipamentos começou a mudar tudo. Amados, eu posso estar em qualquer lugar. A palavra me garante isso. Deus vai estar comigo. Posso estar lá dentro de um buraco, Deus vai estar comigo. Jonas estava dentro da barriga de um peixe, Deus estava com ele. E eu reconheci isso na minha vida. Elias não estava entendendo, amados, por que aquela perseguição, uma vez que era um profeta zeloso de Deus. E quando uma pessoa acha que pode estar isenta de problemas, porque ele é um crente, entra
entra em depressão, em crise espiritual, quando aparecem as primeiras dificuldades. Foi isso que aconteceu com Elias. Ele achou que ele estava isento. E quantos de nós achamos também que somos infalíveis? Eu sou intocado. Muitos dizem: não mexa com o Filho de Deus. Mas será que você está fazendo por onde ser verdadeiramente um Filho de Deus? Será que as suas atitudes demonstram isso? Os seus pensamentos demonstram isso? Ou é só uma farsa? Ou é só um engano? Às vezes nós tentamos enganar Deus. Às vezes não, nós fazemos muito isso. E às vezes fazemos conscientemente, amados. Não é inconsciente, não, é consciente mesmo. Quando uma pessoa acha que pode estar isenta, amados, ela entra em parafuso no primeiro problema que ela acha. Porque ela acha que ela é intocável. A falta de convivência com Deus é o motivo de entender errado a vida cristã. Queridos, muitos crentes só estão em busca de bênçãos. Acham que Deus tem a obrigação de resolver todos os seus problemas. E quando isso não acontece, ele entra na crise. E eu vou te perguntar uma coisa. Quando você entra numa crise, quando você entra num problema, foi Deus que causou esse problema para você? Não, amados. Foi uma decisão errada que você tomou. Foi algo errado que você fez. Amados, não podemos esquecer a nossa comunhão com Deus. Pois quando ela falta, nós perdemos a noção das coisas e nós invertemos os princípios e os valores de Deus. Quando o diabo mandou Jesus pular de cima daquele pináculo, ele disse: não, o que é isso aí? Por que eu vou ficar enfrentando as coisas de Deus? Por que eu vou ficar desafiando a Deus? Eu sei que a coisa está errada e eu vou desafiar a Deus e eu vou querer fazer? Não, amados. A crise espiritual do crente, amados, é ampliada quando perde o senso da história. Quando você esquece tudo aquilo que Deus fez na sua vida, tudo aquilo que Deus te deu, as proteções, os livramentos. E vou dizer uma coisa para você: a maioria dos livramentos você nem percebe, você nem vê o que aconteceu. Muitas vezes passa uma bala por você que você nem vê, mas Deus simplesmente tirou você do rumo na última hora. Caiu alguma coisa, você baixou para pegar, porque Deus te protegeu naquele momento, você nem viu. E aqueles que nós vimos, que nós entendemos, que nós compreendemos que foi um livramento, mas mesmo assim, e esse, amado, é um ponto muito importante na nossa vida: a gratidão. E nós somos ingratos de natureza. Nós somos ingratos, amados. Se nós fôssemos mais gratos a Deus, certamente a nossa vida seria muito diferente. Certamente muitos problemas seriam evitados. A história faz parte do nosso viver. E não podemos esquecer que tudo que Deus fez na nossa vida, que sem Ele nada somos. Sem Deus, a nossa vida está fadada ao fracasso. Precisamos olhar para trás e reconhecer a ação de Deus nas nossas vidas. Precisamos, amados, com minha vida, viver a vida agradecendo a Deus por tudo que Ele fez. Você gostaria de voltar ao que você era antes? Querido, eu não. É bem provável, amados, que quem já conheceu, teve um experimento com o dom de Deus na sua vida, queira voltar atrás. Em plena consciência, em sã consciência, nós não queremos voltar. Nós consideramos um lixo aquela vida que nós saímos. Aquele passado foi um lixo. Eu sempre digo o seguinte:
O passado, ele serve como experiência para o nosso futuro. No presente, nós decidimos baseado no passado que nós tivemos. Amém. Vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos dê revelação dessa palavra. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te bendizemos nessa noite. Obrigado por nos trazer até aqui. Obrigado, Deus, por nos conduzir na Tua presença. Pedimos a Tua bênção, que Teu Espírito tenha liberdade nesse lugar. Que nós possamos ser luz, Pai. Que nós possamos ser a Tua palavra neste lugar. Abra nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir, entender e compreender tudo aquilo que o Senhor quer conosco nessa noite. Obrigado, meu Deus. Fica conosco e nós te bendizemos em nome de Jesus.